Oi pessoal, vamos para mais uma aula hoje, uma aulinha online de quarentena para o meu terceirão e para quem mais precisar do conteúdo. Vamos continuar no assunto de potencial elétrico, professora Cris por aqui, e hoje vamos trabalhar então com cargas pontiformes, né? A gente sabe desde lá do início da eletrostática, desde o conceito de força elétrica entre cargas, a gente trabalha com cargas pontiformes. Então, assim, mais do que decorar fórmula, eu preciso que vocês entendam, compreendam como é que funciona o processo. Eu coloquei aqui uma carga fonte geradora e quero mostrar para vocês que esta carga geradora que está influenciando todo esse campo elétrico aqui, então se eu perguntasse para vocês qual seria o campo elétrico, né, gerado por essa carga, vocês iriam me responder com certeza que esse campo seria um campo de afastamento. Então esse campo seria de afastamento. Vou colocar o vetorzinho campo aqui só para vocês irem relembrando, tá, daquilo que a gente já estudou. Pensem comigo, esse campo gerado por essa carga, nesse ponto aqui, que agora eu já coloquei uma carguinha, tá? Mas imaginem que não tivesse carguinha aqui. Está gerando aqui, tá? Um potencial. Aqui nesse ponto tem um potencial elétrico. Esse potencial elétrico não depende dessa carguinha que eu coloquei aqui. Esse potencial elétrico é gerado por essa carga fonte, tá? Então, da mesma forma que a carga fonte gera o campo, a carga fonte gera o potencial. Aqui existe uma energia potencial, tá? Existe um potencial elétrico nesse ponto aqui. Bom, a gente viu na aula passada que potencial elétrico é energia sobre a carga de prova, né? Ou sobre a carguinha que eu estou trabalhando. Muito bem, porém, esse potencial não depende dessa carga aqui, porque quem gera o potencial é a carga fonte. A carga fonte é que gera o meu potencial. Então, sempre que eu tenho uma carga geradora positiva, o meu potencial elétrico vai ser positivo. Sempre que eu tiver uma carga fonte negativa, eu vou ter o meu potencial elétrico negativo. Então, olha só, se eu tivesse uma carga fonte aqui negativa, eu geraria aqui, tá, um potencial negativo. Eu vou fazer exemplo com vocês, eu até já vou colocar aqui, ó, uma carguinha negativa também, e aqui eu vou colocar uma carguinha positiva e uma carguinha negativa, porque eu quero exemplificar para vocês como tudo acontece, tá? Eu vou colocar aqui, ó, quando eu tenho uma carga positiva, isso gera para mim um potencial positivo. Quando eu tenho uma carga fonte negativa, eu vou ter um potencial negativo, tá? Porque ele é que influencia o meu potencial, não depende da carguinha de prova, certo? Ah, então isso aqui vale? Vale, isso aqui vale, porque olha só, um potencial, se eu colocar uma carga positiva aqui, eu estou dividindo uma energia, tá, positiva, por uma carga positiva, certo? Ó, eu estou positivo, então eu tenho uma energia positiva dividida por uma carga negativa. Depois nós vamos ver o que acontece aqui, tá? Aqui nós vamos ter uma energia negativa dividida por uma carga negativa, por isso que o potencial continua sendo positivo. E aqui a mesma coisa, mas deixa a senhora ir fazendo por partes, porque à medida que eu vou fazendo eu vou explicando. Olha só, muito bem, partindo dessa ideia aqui, né, nós temos que o potencial é a energia pela carguinha. Porém, a gente sabe que energia potencial, lembra que energia potencial é a mesma coisa que trabalho? A fórmula é a mesma, porém, uma coisa que vocês têm que ter muito claro, assim, que energia potencial pode ser considerado a mesma coisa que trabalho, porém, o trabalho é quando ele está em deslocamento. Está acontecendo um deslocamento da minha energia, está acontecendo uma transformação. Se eu estou aqui parado,
eu tenho uma energia potencial, né? Eu tenho uma energia armazenada aqui. Então, eu tenho uma energia potencial. Se eu andar com essa carga para cá, eu estou fazendo um deslocamento. Está acontecendo aqui um trabalho. Então, se eu quisesse saber qual é a energia potencial que eu tenho aqui, é a capacidade de realizar o trabalho. Então, a fórmula é a mesma. Lembra da formulazinha do trabalho? Que é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Porém, a gente viu que o ângulo, nesse caso, é 0 e o cosseno de 0 é 1, por isso que ele não aparece. E a gente trocou a força, que é força vezes o deslocamento, a gente trocou pelo campo, porque força nada mais é do que campo elétrico vezes a carga. Lembram disso? Isso aqui da aula passada. Mas olha o que vai acontecer aqui. Energia potencial nada mais é do que campo. O que é campo elétrico, gente? Quando a gente fala em carga pontiforme, a gente tem que lembrar da força. O que é força entre cargas pontiformes, lembra? K vezes Q, né? Qzão, Qzinho, ou Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. Aí depois lá no campo elétrico a gente pega toda essa força e divide pela carga. E aí a gente fica com K vezes Qzão dividido por D ao quadrado. Essa aqui é a fórmula do campo. E aí eu tenho aqui o Q, que já estava ali, e o D, que já estava ali. Tá? Ó. O que vai acontecer aqui? O que nós podemos cortar nessa fórmula aqui? O quadrado daqui com esse D. Então, vai ficar K vezes Qzão vezes Qzinho. Olha só. Energia potencial nesse ponto é K, Qzão, Qzinho. A energia, sim, depende da carga de prova. A energia depende da carga de prova. Porque se eu colocar uma carga aqui menor do que outra, ela vai ter uma energia menor do que a outra. Porém, o potencial é o mesmo. Porque quem gera o potencial é a carga fonte. Lembra que potencial eu divido pela carguinha de prova? Eu divido a minha energia total pelo valor da minha carga. E aí, claro, que se eu botar uma carga menor, né, a minha energia tem que ser menor. Se eu colocar uma carga maior, a minha energia vai ter que ser maior. Mas, portanto, o potencial é o mesmo. Então, eu calculo a minha energia através dessa fórmula aqui. Ou seja, eu dependo dessa carga, dependo da constante eletrostática, que é o nosso K, 9 vezes 10 na nona, né? E o Qzão é a carga fonte e o Qzinho é a carga que eu coloquei aqui. Então, isso aqui é energia potencial. E se eu quiser saber qual é o trabalho que eu teria que realizar para sair daqui e chegar em tal lugar, o trabalho é a energia que eu tenho. Só que o trabalho, eu me refiro a trabalho quando eu estou me deslocando. E eu me refiro à energia potencial quando eu estou parada. Eu estou parada aqui. Então, eu tenho uma energia potencial. Eu tenho uma capacidade de realizar um trabalho. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Eu posso relacionar energia com trabalho sempre? Pode. Energia quando eu estou parada. Quando eu começo a me deslocar, eu estou realizando um trabalho. Ou seja, a minha energia potencial está se transformando em energia cinética. Está havendo uma transformação de energia, tá? Muito bem, então, transformando agora para potencial, ó, potencial elétrico é a energia potencial que a gente já encontrou, K vezes Q vezes Qzinho, dividido pelo Qzinho. E aí a gente vai ter, a senhora esqueceu do D aqui, né? Ó, dividido por D. Corrijam ali, ó, perdão. A distância é essa distância aqui, né? Ó, distância D. A distância de uma carga para outra. E uma coisa muito importante, gente. Quanto mais eu me afasto, menor é a intensidade do campo, logo menor é o meu potencial. Quando eu estou com uma carga geradora positiva. Quanto mais eu me aproximo da carga fonte, maior é o meu potencial. Aqui é o contrário. Por que é o contrário? Porque eu tenho uma carga negativa. E lembra que potencial é uma grandeza escalar? Então, quanto mais eu me afasto, maior é o meu potencial. Quanto mais eu me aproximo da carga fonte, menor é o meu potencial.
tá? Então aqui, o D, não posso esquecer do Dzinho que estava ali, tá? O Q eu vou cortar com o Q e vai ficar K vezes Qzão sobre D. Essa é a nossa fórmula potencial elétrico, calculando com várias cargas. Na verdade, aqui eu estou trabalhando com duas, mas quando eu tenho várias cargas multiformes, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas somar ou subtrair os potenciais, tá? Depois eu vou explicar para vocês como é que a gente faz isso. Pois bem, vamos fazer um exemplo. Eu vou colocar aqui valores. Eu vou colocar, digamos que essa carga aqui tenha 2 coulomb. Digamos que essa distância aqui seja 1 metro. Digamos que essa carguinha aqui, vamos colocar essa carguinha como 2 vezes 10 na menos 9, tá? E essa, nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos colocar ela negativa, ó. Menos 2 vezes 10 na menos 9. A distância é a mesma, tá? A carga fonte geradora é a mesma. Olha só, se eu quisesse, eu vou apagar aqui, depois eu faço esse exemplo para vocês. Se eu quisesse saber qual é a energia, eu vou chamar esse aqui de ponto A e vou chamar esse aqui de ponto B, tá? Qual é a energia potencial do ponto A? Se eu quisesse saber a energia potencial do ponto A, como é que eu faria? Eu pegaria K, Qzão, Qzinho sobre a distância. Então, 9 vezes 10 na nona, vezes Qzão é 2, vezes Qzinho, 2 vezes 10 na menos 9, dividido por 1 ao quadrado. Esse eu vou cortar com esse, 2 vezes 2, 4, vezes 9, 36. 36 o quê? É energia, é joules, 36 joules. Vamos calcular a energia potencial do B? K, que é a nossa constante eletrostática, vezes a carga geradora, vezes a carguinha de prova, que agora é negativa, ó, vezes 10 na menos 9. A distância é a mesma. Então, vai ficar a mesma coisa, porém vai ficar negativo. Ó. Então, a energia da carguinha positiva é positiva. A energia da carguinha negativa é negativa. Tá vendo? O potencial não vai mudar. O potencial não vai mudar. A energia muda por causa do sinal. E a gente sabe que o meu potencial é o quê? É a energia sobre a carga de prova. Então, se eu pegar a minha energia aqui e dividir pela minha carguinha de prova, olha o que vai acontecer. 36 sobre 2, 18. O 10 na nona eu passo para cima. Volts, tá? Aqui é do VA e é do VB. Menos 36 dividido por menos 2 vezes 10 na menos 9. Menos 36 sobre menos 2 também não vai dar 18 positivo? Olha só o que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Tá vendo? O potencial de VA e VB é igual, gente. Não muda, sempre positivo, porque quem está gerando esse potencial é a carga fonte. Tá? O que mudou? Mudou a energia potencial. Essa energia potencial é negativa e essa é positiva. Essa carga é positiva, a energia tem que ser positiva. Essa carga é negativa, a energia tem que ser negativa. Deu para entender? Tá? Então agora a gente vai fazer, se nós quiséssemos fazer aqui, ó, diretamente nessa fórmula, poderíamos fazer diretamente nessa fórmula? Poderia. Ó, VA, 9 vezes 10 na nona, vezes a carga fonte, que é 2, dividido pela distância. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 10 na nona volts. Ó, mesma coisa, tá? E aí, o outro aqui é igual, não precisa fazer, o VB vai ser igual ao VA.
Por quê? Porque a distância é a mesma. A distância sendo a mesma e a carga sendo a mesma, é o mesmo potencial. Só teria que mudar se a minha distância fosse diferente. Porque a forma depende só da distância e da carga fonte, tá? Então, para calcular potencial, sim. Depois nós vamos aplicar na diferença de potencial. Por exemplo, se eu tiver uma carga aqui com uma distância maior, essa carga vai ter um potencial menor, porque ela está mais afastada da carga fonte, ok? Eu vou apagar para fazer o exemplo da carga negativa, tá? Bom, a Sora colocou aqui um exemplo agora de uma carga de menos 2 coulomb, a carga geradora, tá? Eu coloquei 3 situações agora. 2 situações com distância de 2 metros, com cargas diferentes, ó, opostas. Essa é positiva e essa é negativa. E coloquei uma outra carga igual àquela positiva, porém com uma distância menor, metade da distância, para vocês observarem o que é que acontece, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular, eu não vou direto nessa, tá? Eu não vou direto nessa porque eu quero mostrar para vocês realmente o que acontece com a energia potencial. Então, eu vou calcular a energia potencial do ponto A. Energia potencial a gente sabe que é K Qzão Qzinho sobre D. Então, é 9 vezes 10 na nona, vezes o Qzão, que é menos 2, vezes o Qzinho, que é 2 vezes 10 na menos 6, tudo isso sobre 2 ao quadrado, tá? Distância ao quadrado, não, perdão, esse aqui não é ao quadrado. Sobre 2, ok. Agora aqui, o que nós vamos fazer? Multiplica. 9 vezes 2 vezes 2 vai dar menos 36. Menos 36. E aqui vai dar 10 vezes 10. Na terceira, tudo isso sobre 2. Ah, eu poderia ter cortado aqui, ó. Poderia ter cortado aqui, ó. Esse 2 com esse 2, tá? Daí não precisa dividir por 2. Então, vai ficar menos 18 vezes 10 na terceira. Energia joules. Olha o que aconteceu aqui agora. Quando eu tenho uma carga fonte positiva, a carguinha que eu tenho aqui positiva vai gerar uma energia positiva. Energia negativa, a carga negativa gera uma energia negativa. Aqui é o contrário. Olha aqui. Essa carga está gerando um potencial negativo agora. Agora, todo o meu potencial aqui, meu potencial em qualquer lugar desse campo elétrico é negativo. Agora eu tenho uma carga positiva aqui. Essa carga positiva vai ter que resultar um potencial negativo. E olha o que aconteceu com a energia dela. Energia negativa. Energia potencial dela. O que vocês deduzem que vai acontecer com esta carga negativa? Será que ela vai ter uma energia potencial negativa ou positiva? Vamos fazer? Ó. Agora eu tenho a carga negativa também. E aqui também negativo. Menos 2 vezes 10 na menos 6. Olha bem. Tudo isso sobre 2, tá? Esse menos com menos vai virar mais, tá? Mais 4. Eu vou cortar esse 2 de novo. E o que vai acontecer? 18 vezes 10 na terceira. Gente, cuidado, tá? Ó. Cuidado, porque isso aqui é que manda. A carga geradora é que manda. Vocês viram o que ocorre com a carga geradora positiva, né? Tá vendo o que ocorre com a negativa? É ao contrário, tá? É ao contrário. Então, a negativa sempre vai gerar carga positiva, energia negativa. Carga negativa, energia positiva. Tá aí o potencial, Sora. Sempre de acordo com a carga fonte. Potencial sempre de acordo. Se a minha carga fonte é negativa, aqui eu vou ter um potencial positivo, negativo. Até eu tô confundindo vocês agora, né? Aqui eu vou ter um potencial negativo e aqui eu vou ter um potencial negativo, tá? Muito bem. Vamos fazer esse aqui para vocês verem? Esse aqui vamos fazer, olha só, esses dois potenciais aqui deram iguais, porém opostos, tá?
Olha o que vai acontecer com a energia potencial nesse ponto C. 9 vezes 10 na nona, vezes menos 2, vezes 2 vezes 10 na menos 6. Agora aqui é 1, ó. O que vai acontecer aqui? 9 vezes 2, 18 vezes 2, 36. Negativo, ó. Negativo, vezes 10 na terceira. Dobrou? Dobrou. Mas 36 não é menor que 18, sendo negativo? Sim. E eu não falei para vocês que quanto mais eu me aproximo da carga fonte negativa, menor eu fico? Se ela fosse positiva, eu ia ficar maior, mas ela é negativa. Então, menor eu vou ficando, meu potencial vai diminuindo. Então, quanto mais eu me aproximo, olha aqui, ó, menor eu vou ficando, tá? Eu quis fazer esse exemplo justamente para mostrar para vocês entenderem, porque às vezes só pela fórmula a gente não consegue entender nada, né? Visualizando assim, eu acho que fica melhor a compreensão de vocês, né? E aí, na hora de botar na fórmula, a gente sabe pelo menos o que a gente está fazendo. E se eu fosse fazer direto aqui, poderia fazer direto aqui? Claro, poderia. Se eu fosse fazer aqui, ó, energia sobre a carga, ó, energia é menos 18 vezes 10 na terceira sobre a carguinha de prova, que é 2 vezes 10 na menos 6. Então, esse 18 com esse 2 vai dar menos 9, tá? Esse aqui com esse aqui vai ficar 10 na nona, ó. 9 vezes 10 na nona é negativo, tá vendo? Vamos só tirar a prova, vamos fazer de todos, só para vocês verem que se eu fazer aqui depois vai ter que dar igual. Então, esse aqui é o do VA. Vamos fazer o VB. Vai ter que ser igual a esse. Vamos pegar a energia dele, 18 vezes 10 na terceira, e dividir pela carga dele, que é menos 2 vezes 10 na menos 6. 18 para 2, 9. Menos com mais, menos 9. Vezes 10, 3. Menos 6, então fica 3 mais 6, 9. Menos 9 vezes 10 na nona. Olha o que vai acontecer com o VB, com o VC agora. Ó. Vamos ver o que vai acontecer com o VC. Será que vai ser igual potencial? O que vocês acham? Sim ou não? Ó. Vamos pegar a energia dele e vamos dividir pela carguinha dele. 2 vezes 10 na menos 6. Olha só, 36 dividido para 2, menos 18 vezes 10 na nona. O potencial não tem que ser menor? Sim, tem que ser menor. A energia não diminuiu. Eu fui chegando perto, a energia diminuiu? Sim, a energia diminuiu porque o meu potencial diminui. O meu potencial por carga. Quando eu falo potencial elétrico, eu estou dizendo energia por carga. Então, a minha energia, cada vez que eu me aproximo da carga negativa, ela tende a diminuir. Ela vai diminuir, tá? Então, por isso, meu potencial também. Porque se nós fizéssemos aqui agora, pegar aquela fórmula geral, tá? Do K sobre D. O K é 9 vezes 10 na nona. O Q é menos 2. Menos 2. A distância aqui é 1, ó. Então, vai ficar menos 2 vezes 9, menos 18 vezes 10 na nona. Tá vendo que tem que dar a mesma coisa? Ó. Agora, eu vou fazer com a distância de 2 metros, tá? Ó, com a distância de 2 metros, ficaria 9 vezes 10 na nona, vezes menos 2, a distância 2. Corta esse aqui com esse aqui, vai ficar menos 9 vezes 10 na nona. Volts, tá? Aqui é tudo volts, a senhora não botou, né? Ó, volts, volts, volts. Então, aqui, basicamente, para vocês entenderem como que funciona entre cargas pontiformes o potencial elétrico, tá? Relacionando com energia potencial, com distância, com carga fonte, para que vocês tenham essa compreensão. Eu vou apagar rapidinho o quadro e vou colocar um exercício para a gente fazer, já explicando a parte de quando a gente tem várias cargas envolvidas. Bom, gente,
Coloquei um exercício para a gente fazer e eu vou explicar então a questão de como se calcula o potencial envolvido com várias cargas. Aqui eu vou considerar primeiro todas as carguinhas positivas, tá? Para a alegria de vocês, não precisamos calcular vetor resultante. Por quê? Porque potencial elétrico é uma grandeza escalar, então basta a gente fazer um cálculo, uma soma algébrica, tá? Basicamente é só somar ou subtrair, dependendo dos sinais das cargas envolvidas. Então, olha só, o potencial nesse ponto, ele vai ser o potencial gerado por essa carga, mais o potencial gerado por esta, mais esta e mais esta, tá? Então, a gente vai somar apenas o potencial 1, mais o 2, mais o 3, mais o 4. E como é que se calcula o potencial? Formulazinha? K vezes Q sobre D. Então, aqui nós vamos considerar lá na carga 1, Q1D1, mais o da carga 2, K Q2 sobre D2. O da carga 3, K Q3 sobre D3. E o da carga 4, meus queridos alunos, Q4 sobre D4. Muito bem, e daí aquele aluno que eu sei que já está pensando, Sora, e se tivesse uma carga negativa ao invés de positiva? Então vamos tirar essa carguinha positiva e colocar a negativa. O que aconteceria aqui? Claro, vamos subtrair ao invés de somar. Gente, só isso, simples assim, só somar ou subtrair os potenciais relacionados a cada carga, ok? E é isso que a gente vai fazer agora, trabalhando com esse exercício, vamos mostrar na prática como isso acontece. Duas cargas elétricas pontiformes de mesmo módulo Q e sinais opostos são fixados à distância de 3 centímetros. Já coloquei aqui, ó, tá? 3 centímetros é a distância entre as cargas. Esse desenho já vem no enunciado. E os meus alunos podem acompanhar no livro, capítulo 27, exercício 6 da página 16, tá? Determine o potencial elétrico no ponto A. Ó, eu quero saber o potencial nesse ponto, considerando que o potencial no ponto B é 60 volts. Então, nós temos uma informação e queremos saber o potencial aqui, ó. Nós temos esta, mas nós temos as distâncias. Todas as distâncias nós temos. Então, basta nós calcular o potencial nesse ponto, baseado no que a gente acabou de ver, somando, né? Porque eu tenho duas cargas envolvidas, ó. Não importa o ponto em que elas estejam, a distância que elas estejam. Eu tenho que considerar as duas. Então, primeiro nós vamos fazer isso. Vamos calcular, ó, o VA. Então, o VA vai ser o quê? Vai ser o potencial relacionado a essa carga, mais ou menos o potencial relacionado a essa carga. Ó, carga negativa eu vou subtrair. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, K vezes Q sobre D. Eu vou colocar assim só para vocês entenderem o que a gente está fazendo, né? Mais K vezes menos Q sobre D. Ok? Agora, vamos colocar os valores. Na verdade, o K e o Q nós não vamos mexer, nós não vamos trabalhar com valores, nós vamos colocar valores na distância. Porque aqui não importa para nós, a gente não sabe qual é o valor de Q e menos Q, então vamos deixar assim. Vai ficar assim, ó, KQ sobre. Daqui até aqui tem quanto? 1 centímetro, só que a gente tem que passar para metros. Lembra disso? 1 centímetro é 1 vezes 10 na menos 2 metros. Mais com menos, menos K vezes Q, dividido pela distância. Daqui até lá, gente, ó. Então, daqui até aqui tem 3, mais 1, 4. 4 centímetros. Então, 4 vezes 10 na menos 2. E agora, como é que a gente faz? Mínimo, né, galera? Mínimo múltiplo comum disso aqui. 4, quem é o maior dos dois? 4 vezes 10 na menos 2, ó. Sora, posso usar em decimal? Eu posso dizer que isso aqui é 0,01? Posso dizer que isso aqui é 0,04? Pode, sem estresse, tá? Pode. Eu prefiro usar a notação científica. Dividindo isso aqui por isso dá 4. Então, em cima vai ficar 4K vezes Q. Menos.
Dividido isso aqui vai ficar 1. Então, vai ficar o próprio K vezes Q. 4 menos 1, 3. Então, vai ficar 3K vezes Q sobre 4 vezes 10 na menos 2. Ok? Então, por enquanto, fica assim. Ó, seguramos aí. Isso aqui é o nosso VA. Ó. Agora, a gente vai utilizar o VB para ver se a gente consegue descobrir alguma informação para jogar lá, tá? Então, atentos aqui. VB. Mesma coisa. Vamos considerar. Agora, a professora já vai colocar direto porque vocês já entenderam como funciona o processo. Esse B até aqui, ó, K vezes Q sobre D. Qual é a distância? 1. 1 vezes 10 na menos 2. Menos ou mais? Menos, porque essa carga é negativa. Então, menos K vezes Q. Qual é a distância? Se daqui até aqui tem 3, daqui até aqui tem 1, quanto que sobrou aqui? 2. Aqui tem 2 centímetros, então 2 vezes 10 na menos 2. Muito bem, mínimo. De novo, 2 vezes 10 na menos 2. Divide para esse dá 2. Ó, 2K vezes Q. Menos, esse dividido para esse dá 1. Então, menos K vezes Q. 2 menos 1, 1. Então, ficou K vezes Q dividido por 2 vezes 10 na menos 2. Isso aqui é igual a VB. Gente, mas quem é o VB? Ele já me deu o potencial. O potencial é 60, ó. Então, deixa eu tirar isso aqui daqui para não atrapalhar. O que que acontece aqui, ó? Esse aqui a gente joga para lá multiplicando agora. Então, vai ficar assim, ó. K, Q é igual 60 vezes 2, 120 vezes 10 na menos 2. Vamos arrumar isso aqui. Vamos tirar esse 10 na menos 2 agora? Vamos mexer com a vírgula para cá. Vírgulazinha que estava aqui vai andar 1, 2, estava aqui. 1, 2, vem para cá. Então, vai ficar assim, ó. KQ vai ser igual a 1,2. 1,2 é o K vezes Q. Então, a gente volta ali agora e substitui. Ó, a gente achou quem é o K vezes Q. Volta lá. 3 vezes 1,2 dividido para 4 vezes 10 na menos 2. Isso aqui é o meu VA. 3 vezes 1,2 é 3,6. Ó, vou jogar para cá. Gente, calma, tá? Vai caber aqui no quadro. Tá dando para entender? Se não, faz no seu caderninho bonitinho com a sua letra e depois confere, vê se chegou no resultado, porque o negócio aqui hoje, o quadro tá pequeno. Aqui, 3 vezes 1,2, 3,6 dividido por 4. Olha o que eu vou fazer aqui, presta atenção. Esse 10 na menos 2, eu vou jogar ele pra cima aqui, ó, vezes 10 ao quadrado. Ai, por que fazer isso, Sora? Porque vai ficar mais fácil pra dividir. Ó, isso aqui não é 100? É. 3,6 vezes 100 não é 360? Porque eu ando com a vírgula 2 vezes para a direita, ó. Se fosse vezes 10, andaria uma. Como é vezes 100, eu vou andar 2. Então, isso aqui dividido por 4 fica mais fácil para a gente dividir, gente, ó. Isso aqui vai dar 90. Então, meu VA é 90 volts. Uau! Até que enfim, encerramos. Mas consegui, ó. Consegui finalizar para vocês. Assim, pelo menos, dá um norte para vocês continuar fazendo os exercícios aí, tá? E, na medida do possível, a gente vai gravando mais vídeos e eu vou ajudando vocês. E me solicitem, mandem as dúvidas, tá? E a gente vai tentando deixar esse período de quarentena um pouco mais... Não tenho nem palavras para dizer, gente. Já tô com muita saudade da escola. Mas um pouco menos angustiado, tá?
Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima!